Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e André Mendonça protagonizaram discussões acaloradas em sessões recentes do Supremo Tribunal Federal, evidenciando divergências tanto jurídicas quanto políticas. Moraes chegou a pedir que o ministro terrivelmente evangélico, como foi classificado Mendonça, deixasse-o concluir a fala após interrupções contínuas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Deixa eu falar, deixa eu falar. Foi mais ou menos assim? Não, vou deixar a Dai contar. Como é que foi essa história? Foi quase isso, viu, Sofia? Foi quase isso, foi bem nessa linha. Mas tem uma questão, eu não tenho nenhuma solidariedade com o André Mendonça por N motivos que eu acho que eu não preciso nem falar aqui. Mas é comum que haja, em determinado momento, dentro da votação do STF, uma, uma animosidade ali, uma rusga, uma interrupção. Mas só que o que vem acontecendo com o André Mendonça é algo recorrente entre os ministros. A gente teve primeiro Flávio Dino, depois a gente teve aí o Alexandre de Moraes, e isso também mostra o próprio cenário do STF. Lógico que a gente também sabe sobre Barroso e Gilmar Mendes, que vivem se estranhando, se galfiando, e eu pensei em trazer aquele vídeo do Barroso falando para o Gilmar Mendes, senhor é mau agouro, que desamor, sabe? Aquele vídeo é maravilhoso. Inclusive, a gente vai se ater hoje a Moraes e Dino, que acabaram com o André Mendonça, inclusive no cenário político e no cenário de conceitos do direito. Vou te pedir primeiro para começar com o vídeo do Alexandre de Moraes, por favor, Sofia. Quando ele é interrompido, ele olha a resposta que ele vai dar para o André Mendonça. Isso foi em relação ao OAB, por favor. Bora lá. Geral da União, ou os procuradores-geral do Estado, ou o procurador-geral do município, onde há indicados pelo chefe do executivo, nós estaremos colocando sob a supervisão da OAB. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece, obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem. Ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... Gostei que dá para ouvir no fundo. Tá permitido. Aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao quinto constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o quinto é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o quinto é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então, nós vamos... Thales, obrigada, pessoal do UOL, pelo corte. É exatamente isso, né? No momento que você faz um debate e o André Mendonça ele interrompe várias vezes, eu até arrisco uma coisa, tá? Em momento do STF, que só tinha a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, por exemplo, a Rosa foi tão interrompida que a Carmen Lúcia disse: a palavra está com a ministra, por favor. Inclusive, nós mulheres somos mais interrompidas não sei quantas vezes, e isso é
um estudo que foi feito em todas as cortes. É importante a gente lembrar disso, né? A interrupção, ela passa por vários processos. Nesse caso, o André Mendonça é realmente uma das pessoas que tende a fazer isso com muita frequência no STF. Todos podem fazer essa interrupção. O Alexandre de Moraes já fez interrupções várias vezes, mas é isso, a forma é extremamente desrespeitosa, porque foram interrupções consecutivas. Alexandre de Moraes teve que dizer: o senhor segura a minha fala? O senhor deixa eu falar? Não, eu vou esperar o senhor terminar de falar, então. Quando o senhor terminar de falar, eu falo. Foi uma puxadinha ali que cria uma tensão. Só que não foi a primeira vez. E aí eu vou te pedir, Sofia, não foi a primeira vez que o André Mendonça ele teve essa crítica, porque foram em 2 dias consecutivos que ele recebeu essa lapada, vamos dizer assim. Vou te pedir para trazer, por favor, a fala do Flávio Dino também, que derrubou o André Mendonça, acabou com o André Mendonça. Eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado. Porque é isso, né? O Flávio Dino acabou, detonou realmente o André Mendonça. Porque o que ele fala? O André Mendonça relativiza a injúria, a ofensa de ser chamado de ladrão. E aí, por exemplo, ele defende que sim, um político ele pode ser chamado de ladrão, e isso estaria na linha de qualquer outra pessoa. E o que o Flávio Dino diz é o seguinte: eu não gostaria de ser chamado de ladrão. Eu quero saber se um advogado chega aqui nessa tribuna e chamar o senhor de ladrão. O que é que o senhor vai fazer? E é exatamente isso, gente. Ele também certamente não gostaria, ele daria a voz de prisão ali imediatamente, mas quando ele fala é na linha de o jurídico, um instrumento jurídico que nós utilizaríamos como proteção. Será que é exatamente isso? Ou a gente está, mais uma vez, tentando defender aqueles casos que são indefensáveis, né? Então, foram 2 dias seguidos do André Mendonça, do terrivelmente evangélico, de alguém que a Michele falou em línguas e deu pulinhos ali, elogiando a sua atuação, a sua indicação, depois da sabatina, que ele estaria no STF, porque é interessante você ter conservadores em um espaço assim. O STF já é um espaço extremamente conservador. Do ponto de vista dos direitos humanos e civis, vem melhorando um pouco. Mas esse melhorando um pouco por exemplo, a gente não pode esquecer que tem os retrocessos, como o marco temporal, a demarcação de terra dos indígenas, dos povos indígenas, como eu sempre gosto de lembrar que o Alexandre de Moraes, nós falamos muito sobre ele, que ele está fazendo o trabalho dele em trabalhar, né, contra os atentados, né, de 8 de janeiro, mas, por exemplo, o Alexandre de Moraes ele é totalmente conivente contra o direito do trabalho quando ele ignora o apelo dos terceirizados. Então, ele é a favor do processo de uberização, precarização da mão de obra. Então, não dá para a gente dizer que esse espaço é um espaço progressista, não é. Mas, ainda assim, tem pessoas que são ainda um pouco piores em todos os cenários do que outras, e uma delas, com certeza, vai ser o André Mendonça, terrivelmente evangélico, ultraconservador,
E eu não vou continuar dando adjetivos, não, porque a gente já sabe, né, que daqui a pouco chega uma carta para a gente. Mas é um olhar dele, né? Então, difícil que a gente tenha isso. Mas que bom que a gente tenha os próprios ministros contrapondo e exigindo ali um respeito, né? É isso, Sofia. Perfeito, Dai. É interessante como o Mendonça, eu realmente acho que ele é o mais bolsonarista, né? A gente costuma falar de dois, né? Que seria o Mendonça e o Cássio Nunes Marques, mas eu acho que o Mendonça consegue ser ainda mais que o Cássio Nunes Marques, até porque ele parece que às vezes ele tem uma postura que eu diria que é quase suicida. Suicida em que sentido? De que ele deixa de lado o corporativismo e ele deixa de lado a própria posição dele, porque, gente, abraçar o bolsonarismo, em última instância, significa, para um ministro do STF, erodir o próprio poder. É erodir o próprio poder, porque o Bolsonaro ou qualquer outro líder autoritário de extrema-direita que chegue no executivo, ele vai acabar deixando apenas os ministros que façam exatamente o que ele quer, ou seja, vai tirar o poder desses ministros. No momento que, não se enganem, se o Nunes Marques ou o Mendonça começam a se colocar contra o bolsonarismo dentro de um regime bolsonarista, eles vão ser limados também. Ou seja, erodir o próprio poder. E o Nunes Marques, eu acho que ele ainda dá aquele passinho para trás e às vezes, não, pera, se vai atacar demais o STF, talvez eu não vá embarcar nessa, até porque eu vou estar embarcando num negócio que vai contra mim, contra a minha própria posição. O Mendonça não, parece que ele abraça mesmo. Eu fico tipo, cara, acorda. E o que eu vejo aí no. Pra mim, esse caso aí, especialmente esse caso do Flávio Dino, é um exemplo disso. Ele basicamente estava dizendo: não, podem me atacar sim, podem me atacar também. Eu acho que tem aí. Eu queria ver, eu acho que a provocação que o Flávio fez ali é válida, sabe? Ok, eu queria ver se realmente acontecesse, se você ia manter esse discurso. Eu acho que não. Mas se tem algum ministro do STF que estaria disposto a engolir sapo para bater palmas pro bolsonarismo, seria o Mendonça. Enfim, Dai, é isso. Ficamos por aqui? Ficamos, Sofia, aguardando mais barracos do STF. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.